Nesse vídeo eu vou te ensinar um truque que pode te dar dezenas de pontos de graça no Enem e ele é muito fácil de ser colocado em prática e serve para níveis básicos e níveis avançados e depois eu vou te mostrar na prática como fazer isso. E para você entender melhor essa técnica e levar ela a sério, eu preciso te contar uma história real antes. É uma história rapidinha que eu já vi em dois lugares diferentes. Depois eu coloco na descrição um lugar para você ver isso no Netflix mesmo. E a história é a seguinte. Tem gente que participa de campeonato mundial de memorização. Uma vez eu estava vendo uma entrevista com um desses campeões e ele participava de uma prova que era bem simples. Ele tinha que decorar a ordem de várias cartas de baralho e a pessoa que decorasse o maior número de cartas no menor tempo ganhava a competição. E aí eram vários baralhos, as pessoas chegavam a decorar até, 2.000 cartas na sequência. E depois de um tempo decorando, falavam para o avaliador qual que era a ordem das cartas e a pessoa que ia melhor ganhava o campeonato. E nessa entrevista, o jornalista perguntava para o campeão como é que ele conseguia fazer isso e ele falava que grande parte não tinha a ver com inteligência ou com talento, tinha a ver com técnicas. E uma delas era muito simples. Ele não deixava para decorar tudo na hora da competição. Ele decorava antes da competição boa parte do que ele tinha que fazer. E aí o jornalista, claramente confuso, falava, mas se você só recebe as cartas naquela ordem no dia da competição, como é que você podia antecipar essa memorização? E aí ele explicou a técnica dele, que é mais ou menos assim. Ele pegava e juntava pares de cartas, e para esses pares de cartas ele associava a um animal. Então, por exemplo, se tivesse um as de espadas e logo em seguida um 9 de copas, ele dava para essa combinação o nome de elefante. Se tivesse uma combinação diferente, 4 de paus e 3 de ouros, ele dava o nome para essa combinação de camelo. E aí, na hora de fazer a competição, ele não precisava lembrar de todas as cartas na ordem. Ele lembrava de animais, o que reduzia já pela metade o tanto de coisa que ele precisava decorar. Isso porque, se ele pensasse em elefante e camelo, já era referente a 4 cartas diferentes. E aí, lógico, tinha um monte de outras técnicas para reduzir ainda mais o tanto de coisa que ele tinha que fazer na hora. Então ele reduzia muito o que ele precisava de memória na hora, antecipando grande parte dessa memorização. E para o Enem dá para você fazer um truque muito parecido com esse. Porque o Enem, como eu sempre falo, é uma prova que tem muitas questões que se repetem, que não são exatamente iguais, mas são versões levemente modificadas de questões que eu chamo normalmente de questões clássicas. São questões que já caíram várias vezes e tem grande chance de cair de novo com uma versão levemente alterada delas. E aí a técnica é muito simples. Você vai construir até o dia do Enem um repertório seu, sem gastar tempo a mais do que você está fazendo, um repertório seu, um arsenal de questões clássicas. Você vai pegar um monte de questão que já caiu várias vezes na prova, questões muito frequentes, questões que exemplificam uma matéria, questões que você acha interessante e vai guardar essas questões numa pasta. E você não precisa gastar seu tempo para fazer isso. Primeiro que eu vou te dar algumas aqui para um nível bem básico e você, conforme vai fazendo lista de questões, a cada dia, a questão que você achar mais interessante de determinado assunto, você vai guardar ela e coloca nessa sua pasta. E aí o lance é o seguinte, sempre que você for fazer revisão, você aproveita e já faz uma revisão dessa pasta de questões clássicas. Como você já conhece essas questões, vai ser muito fácil você fazer a revisão. E que se qualquer uma dessas questões cair na sua prova, você vai responder automaticamente. Você meio que nem vai precisar ler com cuidado a questão. Vai ganhar muito tempo e muito ponto assim. E conforme for ficando melhor essa sua pasta, você vai atualizando ela. Você vai tirando questão que você acha boba, você vai deixando questão importante, vai adicionando questões novas. E conforme vai melhorando essa sua pasta de questões clássicas, quanto melhor ela for, mais ponto de graça você vai ter no Enem. É meio que um exercício de previsão. O que mais cai, o que é mais provável que vai cair e deixar nessa pasta para rever antes da prova. Se cair um monte de questão que está na sua pasta, você vai ganhar um monte de ponto de graça e ganhar muito tempo. E a estratégia é muito parecida com a do campeonato de memorização. Você vai antecipar o problema para ter mais tempo na prova para pensar em outras coisas. Então você vai pegar parte da prova e já aprender antes dela, por meio de questões clássicas, para no dia da prova você poder gastar sua energia e seu poder mental em questões novas, questões desconhecidas. E aí, como é que você vai fazer essa sua pasta de questões clássicas? Então, eu vou fazer a sugestão de um modelo, mas se você achar que você consegue memorizar muito mais questão clássica do que eu te passar, melhor ainda. Então, a minha ideia é a seguinte. Nesse vídeo, eu vou te ajudar já a dar um pontapé inicial e eu vou te passar 7 questões clássicas, uma de cada matéria. E a minha ideia é que você consiga, para cada matéria, pelo menos
tem umas 7 questões clássicas. Então você vai decorar ao todo 49 questões, que você vai ver toda a revisão e vai dominar muito esse tipo de questão e ser capaz de responder pequenas variações dessas questões. Então o potencial usando essa estratégia é, se você por um acaso acertar umas 40 questões, você já vai ter na prova 40 questões de graça, porque essas questões a probabilidade de você errar vai ser mínima e você vai fazer muito mais rápido, sobrando muito tempo para as questões mais desafiadoras. E aí, é claro, dependendo da sua pasta, quanto melhor ela for, mais questões você vai ter de graça no dia da prova. Você vai implementando essa pasta por conta própria, um bom ponto de partida é pegar questões que você acha interessante dos blocos que mais caem na prova. Não adianta você pegar uma questão clássica de um bloco que nunca cai. Aí a chance de você acertar na prova e de cair na prova é muito pequena. Para isso você pode usar o ranking. Eu vou deixar na descrição o ultracronograma que você pode adquirir que tem o ranking. Tem o vídeo Desmontei o Enem, que eu vou deixar na descrição também, que te mostra os rankings dos anos anteriores. E aí você prioriza separar questões interessantes desses blocos que estão no topo do ranking, ou seja, que caíram muito nas provas anteriores. E aí você vai fazer a sua pastinha. Quanto maior essa pasta, melhor. Você tem que ficar fazendo revisão dela sempre que for fazer revisão, para que essas questões fiquem automáticas para você. E eu tenho também alguns vídeos de questões clássicas de matemática e natureza que eu vou deixar na descrição para te ajudar. Mas então vamos lá, vamos falar das 7 questões que eu separei. Elas são no nível básico, são questões fáceis que caem com uma frequência alta, então é questão que você não pode errar de jeito nenhum e acho que é um ponto de partida legal para essa sua pastinha, para já começar com 7 questões. E aí eu vou colocar as questões aqui no vídeo, você pausa para ler elas se quiser ou não. Eu não vou ficar lendo as questões, senão vai demorar muito, eu só vou explicar do que se trata. E o interessante dessas questões é que não é nem tanto a questão que eu estou te mostrando que importa. O que importa é que é uma questão que ela ou variações dela já caíram várias vezes e tem uma tendência de cair de novo. Então é quase que uma questão coringa que você vai decorar antes da prova, para caso caia uma questão muito parecida, você já sabe ela automaticamente. Então a primeira questão que eu vou colocar aqui é de linguagens. Se você quiser, você pausa para dar uma olhada. Essa é uma questão de funções da linguagem e comunicação, elementos da comunicação. Sempre cai no Enem alguma questãozinha de funções da linguagem e, no geral, a pergunta é: qual a função da linguagem que predomina nesse texto? Nessa questão especificamente, ele já te fala qual que é a função da linguagem que predomina e ele pede qual seria uma função da linguagem secundária. É uma questão, para quem sabe essa matéria, simples, que você procura elementos que te lembram alguma das funções, algum elemento da comunicação. Quando o texto pergunta qual predomina, você vai procurar um monte de elemento que te lembra alguma função da linguagem e vai contar qual função da linguagem tem mais elementos no texto. Aí esse vai ser a função que predomina. Nessa questão ele está te falando que a que predomina é a poética e você vai ver que no texto tem um monte de coisa em primeira pessoa. No geral, um texto que tem muita coisa em primeira pessoa tem uma função emotiva, que é relacionada ao enunciador. Então essa vai ser a alternativa certa da questão, mas o que você precisa saber para sempre resolver esse tipo de questão? Você precisa saber quais são as funções da linguagem, qual elemento se relaciona com qual função da linguagem e quais elementos num texto te levam para uma função ou outra. Então, se você tiver muita coisa em primeira pessoa, por exemplo, no geral tende a ir para a emotiva. Claro que você precisa estudar um pouco mais em detalhes, porque tem outros elementos. Se tem muita coisa em segunda pessoa, tem muita coisa falando com o interlocutor, tem muita coisa tentando convencer a pessoa que está lendo o texto a fazer algo, você já vai pensar em função conativa. E aí você tem que fazer essa sua tabelinha para cada uma das funções, que você sempre vai ser capaz de responder essas questões clássicas. Vai ser uma questão muito rápida e de graça. Esse tipo de questão, eu só bato o olho. Eu bati o olho no comando, eu olhei no texto, vi que tinha um monte de coisa em primeira pessoa, já fui na emotiva. Simples assim. Então vamos para uma segunda questão clássica. Aqui eu separei uma de história e filosofia, que no meu cronograma fica junto. E essa é outra questão que cai o tempo todo no Enem, quase todo ano cai, e é relacionada ao dualismo platônico. Sempre vai cair uma questão com um textinho ou com umas dicas, e vai te perguntar se é referente ao mundo sensível, ao mundo inteligível. Você tem que estudar essa matéria, mas é simples, você também resolve com uma tabela. Quais as características do que seria o mundo sensível, quais as características do que seria o mundo inteligível. O mundo sensível, no geral, está associado a coisas terrenas, à experiência,
a sensorialidade. Então, coisas que você aprende ou fica conhecendo por meio dos seus sentidos, visão, olfato, audição, e por meio da experimentação, da experiência, você vai colocar no mundo sensível. O mundo inteligível é o mundo das ideias e tem a ver com a razão. Ele vai te falar que o mundo sensível é imperfeito, aí entra uma historinha do mito da caverna, e o mundo inteligível, então, é essa questão mais que você precisa pensar para chegar à conclusão certa. Não basta você ter a experiência daquilo. E aí, para essa questão específica que eu coloquei aí, de novo, não importa essa questão, é uma questão coringa. O que eu tô te falando é que tem um tipo de questão clássica que vai pedir para você diferenciar entre mundo sensível e mundo inteligível. Para essa questão, ele já te fala que se trata de mundo sensível. Eu nem li o texto, eu só li o comando e nas alternativas já dá para saber. Se o saber está vinculado à sensibilidade, você está falando de mundo sensível. Se você está falando de mundo sensível, você tem que falar de sentidos, então ele vai falar de olhar na alternativa correta, e experimentação, experiência. Isso também te leva a crer que é um mundo sensível. As outras todas, ou não tem nada a ver, ou são do mundo inteligível. E aí vamos para a nossa terceira questão clássica, que é de geografia/sociologia, que não com o meu cronograma fica junto, e aí vai ser do tema frentes pioneiras e grilagem de terras. Sempre que aparecer no Enem alguma alternativa de uma questão com frentes pioneiras ou grilagem de terras, você já tem que ter um alerta na sua mente para que talvez essa seja a alternativa certa, porque esse é um tema muito comum, porque é um tema muito de geografia, que envolve a questão humana, e é isso que o Enem gosta. E esse sempre vai ser um assunto da moda, porque envolve o impacto ambiental, então você sempre vai ter um monte de questão desses assuntos. Frente pioneira, grilagem de terra, você tem que entender como os dois processos se relacionam, e assim, bem em linhas gerais, você vai precisar estudar, é claro, você vai ter o desmatamento da floresta e a madeira sendo vendida por madeireiras legais, aí vai sobrar esse espaço meio aberto. As pessoas que têm mais poder, mais acesso à informação, mais dinheiro, vão tentar pegar essas terras para elas, expulsando quem estava antes nessas terras, e aí pode ser povos nativos, quilombos, e eles vão fazer isso por meio da grilagem, que é um esquema feito junto com um cartório para meio que dar um jeito daquela terra ser sua por meio de documentos ilegais. E são esses documentos que deram origem ao termo grilagem, porque essas pessoas que tinham a pretensão de pegar esse terreno para elas, eles colocavam um documento recém-criado que atestava que elas eram donas daquele terreno, colocavam esse documento numa caixa cheia de grilos. Os grilos, com o tempo, deixavam esse documento com um aspecto envelhecido, amarelado. Daí que veio o termo grilagem, vem de grilos. E aí esses terrenos adquiridos de forma ilegal, por meio de documentos falsos, acabam passando por agronegócio, e a frente pioneira ou frente agrícola é a expansão do agronegócio em direção às regiões que hoje têm florestas, que não deveriam ser desmatadas, e aí você tem a expansão do sul em direção ao norte, acabando com as florestas. A gente chama isso de frente pioneira. E aí eu tô te contando tudo isso porque questões de frente pioneira e grilagem são questões clássicas, caem sempre, é sempre sobre o mesmo tema. Basta você estudar esses dois fenômenos que você vai ter um monte de questão de graça no Enem. E aí beleza, vamos para nossa questão de física. Essa é uma questão de termologia que cai sempre no Enem. Ela é simples. Basta você conhecer essa questão clássica, que muito provavelmente você vai ter algum ponto de graça. E a questão é sempre assim. Tem um corpo qualquer, de um animal ou de um ser humano, e vai ter ao redor desse corpo alguma coisa protegendo ele do frio. Então pode ser um agasalho, pode ser uma casa, pode ser um buraco. E aí a questão vai te perguntar assim, qual que é o papel desse agasalho ou dessa casa? Ele está aquecendo o corpo? E a resposta é não. Essas coisas só fazem o isolamento térmico. Os corpos vivos de homeotérmicos, então de mamíferos e dos seres humanos, eles se esquentam por conta própria. E essas coisas ao redor só deixam que eles esfriem menos, que você perca menos calor para o meio ambiente. A casa não esquenta você, o agasalho não esquenta você. E aí o Enem vai ficar brincando com esse conceito de isolamento térmico de várias formas diferentes. Vai colocar um cobertor lá, vai colocar uma jaqueta, vai colocar qualquer coisa ao seu redor. E o ponto é, você produz o seu calor por meio de vários processos químicos no seu corpo, por exemplo, a contração muscular esquenta muito o seu corpo, por isso que quando você está com frio você fica tremendo, porque isso vai gerar calor, e aí você põe alguma coisa ao seu redor, tipo um cobertor, e o cobertor não vai estar te aquecendo, ele só vai estar deixando
que o calor que você mesmo está gerando não saia para o ambiente, você não perca esse calor. E independentemente de qual coisa está sendo usada para ficar ao seu redor, então pode ser o cobertor, pode ser um agasalho, pode ser a casa, o que está fazendo o isolamento térmico é o ar nesses locais. Então você pega um cobertor grosso, vai ter muito ar dentro. O ar é um ótimo isolante térmico. Então você põe uma camada que barra o vento, você põe uma camada de ar e aí põe a pessoa, esse ar vai fazer o isolamento térmico, você vai perder pouco calor para o meio ambiente. E assim, eu estou falando aqui umas questões clássicas que eu considero um pouco mais básicas, você pode simplesmente descartar essas e colocar umas questões clássicas mais complexas, fica à vontade, quanto melhor a sua pastinha de questões clássicas, maior a chance de você se livrar de uma questão no Enem sem ter que fazer nada. E aí vamos para uma questão clássica de biologia, de um tema que tem aumentado a incidência recentemente, é uma questão de anel de Malpighi, e aí é um tema que se relaciona ao anel de Malpighi, floema e seiva elaborada. E é muito simples, e se cair uma questão assim, tem que ser automática de graça para você. Anel de Malpighi é quando você pega uma árvore que tem uma casca grossa, você retira essa casca em forma de anel em volta, fazendo uma volta completa na árvore, e isso acaba matando a árvore. E para responder qualquer variação de questão desse assunto, você precisa entender por que mata a árvore. E também é muito simples. Por dentro da árvore, desse tipo de árvore, por dentro dela vai subir o floema, que vai levar basicamente água e sais minerais. Aí vai chegar na copa da árvore, vai ter a fotossíntese. Como você sabe, a fotossíntese produz glicose, que é o que dá energia para os processos vitais da planta e de quem come aquela planta, a energia vai estar na glicose, que eventualmente se torna ATP. Aí essa glicose vai por meio do floema, dentro da seiva elaborada, que é uma seiva que além de água vai ter também glicose, vai fazer a nutrição da planta inteira. Então essa glicose vai chegar até a raiz e vai alimentar as células da raiz. As células da raiz, para ficarem vivas, precisam de energia, que está na glicose. Quando você corta esse anel, e como o floema nessas árvores estão numa parte mais externa, se você fizer essa volta completa, tirando todo o floema, não vai chegar a seiva elaborada na raiz, não vai chegar a glicose na raiz, e a planta vai morrer, porque sem raiz a planta não vive, porque ela precisa da raiz para tirar a água e sais minerais do solo e levar para o resto da planta. E essa foi a questão clássica de biologia. Você precisa saber as características do floema, do xilema e saber o que é um anel de Malpighi. E com isso você é capaz de responder um monte de questão que fazem pequenas variações desse tema, e é um assunto que está mais na moda no Enem. Está aumentando muito essa questão de seiva elaborada, seiva bruta no Enem. Você precisa conhecer bem isso para responder um monte de tipos de questão diferente. E aí vamos para a nossa questão clássica de química. É uma questão que eu separei aqui que tem a ver com densidade, que é um conceito que cai bastante no Enem. E aí a questão vai ser assim, você vai ter uma coisa que o volume vai ser o mesmo, mas por algum motivo está aumentando a massa. Seja porque dissolveu alguma coisa nesse líquido, seja porque tem uma molécula mais pesada, e aí a diferença do estado 1 para o estado 2 é uma densidade maior, porque tem o mesmo volume com uma massa maior. Isso também vai cair em associação com separação de mistura. Por exemplo, a separação de mistura centrifugação vai usar uma propriedade química, que a gente chama de densidade, para separar diferentes componentes. Então esse é um tipo de questão bem básica que você não pode errar de jeito nenhum. Considera uma questão clássica porque vai ficar brincando com essa questão da densidade, e se você tiver a mesma massa com um volume maior, aí reduz a densidade. Você precisa entender bem como fazer essas brincadeiras para não ser pego em nenhuma variação desse tipo de questão. E tentar associar isso com separação de mistura, porque a densidade pode ser usada para separar uma mistura. E aí, para acabar, vamos para uma questão clássica de matemática. Eu deixei também essa bem básica, é só para dar um pontapé inicial. Depois eu vou deixar para você um vídeo de questões clássicas de matemática um pouco mais avançado e de natureza também. Você dá uma olhada. E aí a questão de matemática é essa aqui, que cai todo ano, mudando ligeiramente o tipo de gráfico. Você vai ter um gráfico com colunas ou linhas ou barras, e ele vai te perguntar simplesmente na questão qual o maior ou menor do que é apresentado nesse gráfico. E aí, para fazer isso, a única coisa que você tem que fazer é ler direitinho o comando e ler o nome dos eixos, o que cada eixo está te mostrando. E simplesmente coloca a resposta
o que é maior ou menor, dependendo do que o comando está te pedindo. Então é uma questão clássica extremamente simples, que cai todo ano sem exceção. Se você souber fazer esse tipo de questão, é quase garantido que você tem um ponto de graça muito rápido no Enem. Então, de novo, você vai montar seu próprio arsenal, sua própria pasta de questões clássicas e vai evoluindo essa pasta, deixando ela melhor. Se as questões já estão muito fáceis para você, coloca uma questão clássica um pouco mais desafiadora, sempre usando como parâmetro o tanto que cai esse assunto no Enem. Se é um assunto que cai sempre, é bom você ter algumas questões clássicas. Se nunca cai, você não precisa. E aí eu vou acabar esse vídeo deixando outro vídeo de questões clássicas de matemática. Eu acho que tem mais 5 questões que você já pode colocar na sua pasta, que são questões que sempre caem. Então por hoje é isso. Obrigado.